Eu preciso começar esse vídeo sendo completamente honesto com você. Eu demorei anos para jogar Guardiões da Galáxia. Não foi por falta de tempo, não foi falta de interesse. Foi preconceito mesmo. Aquela coisa feia e automática que você cria na cabeça depois de uma experiência ruim. Apesar de ser muito fã dos Guardiões, principalmente pela trilogia irreverente do James Gunn, depois de Marvel Avengers, eu tava convencido de que a Marvel não tinha aprendido nada. Que tudo seria igual. Microtransações, lotes inúteis, grind sem alma. E quando anunciaram esse jogo em 2021, eu simplesmente ignorei. Pulei completamente. Só que esses dias, eu resolvi dar uma chance. Tarde demais, talvez. Mas eu dei. E imediatamente, eu percebi que eu estava completamente errado. Guardiões da Galáxia é tranquilamente um dos jogos mais humanos, mais carismáticos e mais emocionalmente honestos de heróis que eu já vi. E o mais curioso é que a história é simples. Não tem 10 linhas do tempo, não tem multiverso, não tem confusão. É uma narrativa direta sobre um grupo de desajustados tentando impedir uma ameaça religiosa que cresce usando esperança como arma. Simples, mas é aí que o jogo ganha, porque quando a história é simples, os personagens brilham, e esse jogo tem alguns dos personagens mais bem construídos que eu já vi em qualquer mídia da Marvel, seja jogos, filmes, séries, quadrinhos, tanto faz. Eles pegaram tudo que funcionava nos filmes do James Gunn, misturaram com elementos pesados dos quadrinhos e criaram algo totalmente original. É inspirado, mas não é copiado. É familiar, mas nunca previsível. Mas, antes da gente continuar, deixa eu me apresentar. Pra você que não me conhece, meu nome é Gabriel, mas você pode me chamar de Biel, Bibo, Gabi ou como você preferir. E esse aqui é meu canal. E já de início, por favor, se inscreva aí embaixo, ativa o sininho para não perder notificação, deixa um like nesse vídeo, comenta aí embaixo, eu adoro ler todos vocês, hype o vídeo e, por favor, compartilhe com seus amigos. Fez isso? Então vamos nessa. Vamos começar pelo Peter, porque tudo nesse jogo gira em torno desse personagem. E esse Peter não é o mesmo dos filmes. Não é um piadista exagerado, não é o cara que toma decisões horríveis por impulso. Esse Peter é mais humano e muito mais quebrado. Desde o início, o jogo deixa claro que a perda da mãe dele mudou tudo. A forma como ele lida com o mundo, a forma como ele lida com a própria equipe, até a maneira como ele se apega às músicas do Walkman. Aquela trilha sonora que não é só nostalgia dos anos 80, é uma memória afetiva pura pra ele. É o último pedaço da mãe dele que ainda existe. E isso dá um peso enorme para cada música que toca. Logo após vem a Gamora, que talvez seja a personagem mais trágica e ao mesmo tempo mais forte do jogo. Nos filmes, a gente vê a relação complicada com Thanos, mas no jogo isso é levado para um nível muito mais pessoal e muito mais pesado. Não é só que ela foi torturada, treinada, manipulada. Aqui, ela carrega uma culpa ainda maior que a gente vai explorar lá pra frente. O peso das ações dela a acompanha em cada olhar, cada silêncio e cada tentativa dela de se afastar emocionalmente da equipe. E quando ela fala isso, não é exagero, não é melodramático, é quase um sussurro. E é impossível não se apegar a ela de cara. Já Rock talvez seja o mais óbvio, o engraçado, irritado, sarcástico, mas esse jogo vai além de qualquer versão que a gente já viu dele. O Rock é um sobrevivente aqui, e ele vive como alguém que teve a humanidade arrancada de forma brutal. Por isso ele é agressivo, ataca primeiro e ri enquanto empurra todo mundo pra longe. Porque se ele deixar alguém se aproximar demais, dói pra ele. E o jogo te mostra isso em pequenos detalhes. No olhar, no timbre de voz, em certas cenas que revelam mais sobre o passado dele do que ele gostaria. Já o Groot é impressionante como um personagem que só fala 3 palavras tem mais personalidade do que muito protagonista por aí. O jogo dá pra ele expressões, gestos e momentos que tornam a frase I am Groot mais significativa do que qualquer diálogo complexo. E pra finalizar, a gente chega no Drax, que honestamente é responsável por alguns dos momentos mais emocionantes do jogo todo. Drax sempre foi descrito como o destruidor, o guerreiro, a muralha, mas aqui ele é uma muralha com muitas rachaduras profundas, e o jogo explora cada uma delas com um cuidado impressionante. A conversa dele com Peter Quill em lugar nenhum é o tipo de cena que te obriga a largar o controle. Drax fala da esposa, da filha, da dor que nunca passa, e você sente a verdade na voz dele. Então, era isso que você precisava fazer? Visitar o mirante para observar a fenda? Não. Eu vim para honrar a memória da minha família. Elas morreram sem propósito. E nem honra. Entendo o que você está dizendo. A minha mãe, quando os Chitauri vieram, ela também morreu sem propósito. Eles só atiraram.
Mas pelo menos ela tá num lugar melhor. Né? Na religião catatiana, acreditamos que para alcançar o Utah, é necessário ter vivido com propósito. Do contrário, a consequência é o banimento para Sarduf. Nossas famílias foram expulsas do paraíso, Peter Quill, para o vazio. Por isso que você veio aqui? Foi. Para me sentir melhor. Mais perto delas. Talvez ache isso uma tolice. Não, de forma alguma. Sabe, lá na Terra, muita gente acredita que as pessoas boas vão pro paraíso e reencontram os entes quando morrem. Esse paraíso parece agradável. Sim, é mesmo. Pensar que a minha mãe tá lá no paraíso me ajudou a sobreviver à guerra. Se não se incomodar, Peter Quill, eu gostaria de ficar sozinho agora. Ah, claro, cara. Peter Quill, Oi? espero que sua mãe tenha ido para o paraíso. E outra coisa absurda é que até os personagens secundários desse jogo conseguem ser incríveis. A Mantis, por exemplo, é uma das melhores versões da personagem em qualquer mídia. Ela é excêntrica, engraçada, mas também sábia de um jeito poético e estranho. A Ko-Rel tem uma força que te faz acreditar nela desde o primeiro minuto. A Nick, é impossível não gostar daquela menina. E o arco dela é um dos mais bem construídos do jogo inteiro. E o Adam Warlock, meu Deus, ele é maravilhoso, do jeito mais anti-Warlock possível. Dramático, exagerado, intenso e ao mesmo tempo hilário. E claro, não dá pra deixar de falar da trilha sonora. Esse é provavelmente o jogo com a seleção musical mais bem usada desde os filmes do Guardiões da Galáxia. Cada música encaixa emocionalmente com o que está acontecendo. E a trilha original, especialmente Zero to Hero, funciona como extensão do Peter Quill. É música que parece criada dentro da cabeça dele. E sim, tem elementos dos filmes. Sim, tem muita coisa dos quadrinhos. Mas nada aqui é cópia. Nada aqui é um fanservice barato. Tudo é reinterpretado com liberdade criativa. Os personagens têm outra dinâmica, a história segue outro tom, até o humor é diferente. Esse é o universo dos Guardiões visto por outra lente, e funciona porque eles tiveram coragem de serem originais. Uma das coisas mais geniais desse jogo é também uma das mais simples. Os personagens nunca calam a boca. E eu digo isso como um elogio máximo. Durante a gameplay inteira, absolutamente inteira, os Guardiões estão conversando, reclamando, provocando, zoando, discutindo, lembrando do passado, implicando com Peter, e isso transforma a experiência em algo absurdamente vivo. Não existe nenhum silêncio forçado, nenhuma pausa artificial. É como estar em um road trip com os amigos, mais tagarelas e mais problemáticos. Só que, no caso, seus amigos também podem explodir coisas, cortar monstros ao meio e quase destruir a nave inteira. E o mais impressionante é que esses diálogos nunca são jogados ao vento. Eles realmente constroem relações. Você entende mais sobre a Gamora ouvindo ela discutir sobre estratégia do que vendo uma cutscene qualquer. Você entende mais sobre o Rocket em uma piada ácida do que em um flashback inteiro. Você entende mais sobre o Drax quando ele tenta, do jeito brutal dele, ser gentil com alguém. E isso acontece enquanto você joga, explora, luta, enquanto erra um pulo e o Rocket te xinga por isso. As interações fazem um grupo parecer mais real. Tem momentos em que você, sei lá, entra numa caverna e eles começam a discutir quem deveria ir primeiro. Tem momentos em que o Rocket e o Drax brigam por causa de um comentário idiota e Peter precisa decidir se entra no meio ou não. Tem vezes que a Gamora fala sério e alguém quebra o clima com uma piada. E tem momentos profundos que surgem totalmente do nada, espontâneos, naturais, como se você estivesse ali de verdade. Esses pequenos diálogos criam uma coisa que pouquíssimos jogos conseguem, a sensação real de grupo, de família disfuncional e de uma convivência verdadeira. O jogo entende que os Guardiões são falantes e usa isso muito como uma arma narrativa. A equipe dos Guardiões sempre foi conhecida pelo caos verbal, e o jogo não só entende isso, ele usa isso como uma parte fundamental do ritmo da aventura. Eles falam durante o combate, exploração, decisões importantes, momentos insignificantes.
E de repente, percebe-se que você está conhecendo os personagens, não porque o jogo te forçou a assistir uma cena, mas porque você passou horas convivendo com eles. Não é exposição, é convivência. Vocês deviam levar minhas ideias mais a sério. Eu tenho inteligência aumentada, sabia? Quanto é 55.787.880 dividido por 9.512? Dá 5.863, mais ou menos. Meu chip de cálculo é meio bugado. Ele sempre erra por 2. Quanto é 4 mais 2? 4. Quanto é 2 mais 4? 8. Esse é o nosso engenheiro? E é por isso que quando chega um momento mais emocional, quando o Drax fala da família, quando a Gamora se abre, quando o Rocket perde a máscara, aquilo tudo acerta com uma força muito grande na gente. Porque você já sente que conhece eles. E conhecer faz tudo doer mais, de um jeito muito estranho. E único. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Tá. Definitivamente não tá. Gamora, pera um instante. Por quê? Pra ver mais crianças sacrificadas pela Flark da igreja do Raker? Não. Claro que não, mas... Mas o quê, Peter? sei lá. Respira. Cada minuto desperdiçado. Não temos tempo pra respirar. Sei que o Raker te traz lembranças ruins. Não tem nada a ver com Thanos. Tem a ver com a Nick. E com que homens como Raker e Thanos fazem com meninas assim. Como eu. E a minha irmã. Se eu tivesse protegido melhor a Nebulosa, ela... talvez não tivesse morrido. A Nebulosa morreu? Como? Fui eu. Você matou a sua irmã? Foi ela que você viu na promessa da matriarca. É como eu sabia que era mentira. A Nebulosa que eu conhecia tinha se transformado em um odioso e vingativo monstro. Alguém que nunca iria parar, a menos que eu a impedisse. E foi o que eu fiz. Só não achava que eu ia sobreviver. Por que você não disse nada? Como é que se pode contar uma coisa dessa? Oi, eu sou a Gamora e matei a minha irmã. Quer ser meu amigo? Claro que não. Pra que ia querer ser amigo de um monstro? Chamar um monstro pro seu grupo. Um grupo do qual adoro fazer parte. Apesar de tudo. O sistema de escolhas do jogo é simples, mas brilhante. Não porque ele muda o final ou tem consequências severas, mas porque ele muda as pessoas ao seu redor. É como na vida real. Você não muda o destino inteiro só com uma frase. Mas você muda como as pessoas te olham, como elas confiam em você e como elas se abrem ou se fecham. Se você apoia o Rocket em certo momento do jogo, ele responde com mais vulnerabilidade lá na frente. Se você acolhe a Gamora, ela se permite ser honesta. Se você trata o Drax com respeito, ele te respeita de volta, de um jeito que pesa de verdade. É um sistema que entende que relacionamentos são feitos de detalhes. Ainda falando sobre a gameplay, o combate do jogo não tenta ser o próximo grande sistema revolucionário dos videogames. E honestamente, ainda bem, ele não precisava disso. Ele só precisava ser o Guardiões da Galáxia. E é exatamente isso que ele é. Caótico, barulhento, cheio de cores, efeitos, explosões, gritos, piadas, combos que só funcionam porque ninguém aí respeita limites. É um combate que parece bagunçado à primeira vista, mas quanto mais você joga, mais percebe que a bagunça é o ponto. A graça tá no caos coordenado. Você é o Peter, você não é o mais forte, não é o mais resistente, não é o mais mortal, mas você é o único que sabe juntar aquele círculo todo. E aí entra a beleza do sistema de comandos de equipe. Cada guardião tem sua função, sua assinatura. A Gamora é precisa e tem um impacto cirúrgico. O Drax tem a força bruta. O Rock é o caos planejado. E o Groot é uma contenção, suporte e uma amplitude muito boa. Sozinhos, são fortes. Juntos, eles são o jogo. O combate funciona quando você entende isso. Não é sobre você, é sobre eles. É sobre transformar 4 personalidades absurdamente diferentes em uma arma coesa, mesmo que pareça que tudo vai quebrar a qualquer momento. E aí chegam os Huddles.
talvez uma das mecânicas mais subestimadas do jogo. Peter faz aquele discurso motivacional completamente improvisado, completamente errado, e a equipe responde como se aquilo fosse a coisa mais inspiradora do mundo. E a música explode literalmente, o combate vira um videoclipe, é brega, é exagerado e é perfeito. E o mais engraçado, o jogo sabe que o sistema é simples, ele não tenta disfarçar, ele só abraça isso, porque o combate não existe para ser profundo, existe para ser mais expressivo aqui. Em cada luta, cada habilidade, cada golpe combinado, você sente quem aqueles personagens são. Não é um combate complexo, é um combate narrativo, e por isso funciona tão bem. E outra coisa que ninguém te conta sobre esse jogo é o quanto ele é cinematográfico. Não só bonito, não só cheio de cores, mas dirigido com um cuidado que muitos filmes até da própria Marvel deviam ter aprendido. Cada capítulo do jogo parece uma cena pensada, coreografada, ensaiada com um ritmo de cinema. Os enquadramentos são inteligentes, as transições são fluídas, as câmeras seguem os personagens como se fossem parte da personalidade deles. E isso sozinho já faria o jogo brilhar, mas o que realmente impressiona é como essas escolhas de direção conversam com a história. Quando a equipe, por exemplo, está quebrada, o jogo te mostra isso visualmente. A câmera fica mais distante, menos íntima, mais estática. Quando eles começam a se abrir, a câmera se aproxima, o jogo fica mais perto dos rostos, dos olhos, das expressões e te permite sentir. Os cenários também contam uma história. Nenhum planeta é só um planeta, nenhum corredor é só um corredor. Tudo tem cor, textura, personalidade. Tudo parece proposital, vivo e muito exagerado, do jeito que o universo dos Guardiões precisa ter. E fazendo uma transição rápida para a direção de arte, esse jogo não é só bonito, ele é realmente memorável. Ele tem identidade, coragem estética e uma personalidade grande o suficiente para você olhar um único frame e saber exatamente de que jogo ele veio. Cada planeta, cada criatura, cada textura, cada corzinha, tudo parece pensado para te jogar num universo onde a estranheza é norma e a beleza está sempre do lado do absurdo. Os planetas não são só um cenário, são personagens. Eles têm humor, clima, estilo. O mundo gelado de Serknath 9 parece hostil só de olhar. As estruturas ósseas de Maclo 9 te dão a sensação de estar caminhando dentro de uma criatura morta há 1000 anos. Lugar nenhum é exatamente o que o nome promete. Um caos iluminado, multicolorido, vibrante, onde tudo parece meio ilegal e totalmente vivo. E o mais impressionante é como cada planeta conta uma história só pela arte. Você entende a cultura alienígena não porque alguém te explicou, mas porque o design te mostra. A cada passo, o jogo te lembra que o universo é enorme, diverso, imprevisível, e que os guardiões, bem, eles sempre acabam no lugar mais estranho possível. E os personagens? Bom, aqui tá outro acerto monumental da direção de arte. Eles poderiam simplesmente copiar os filmes ou os quadrinhos. Poderiam fazer versões levemente modificadas do Chris Pratt, da Zoe Saldana, do Dave Bautista, jogar seguro. Mas não, eles criaram algo completamente próprio. O Peter tem cara de que realmente viveu tudo aquilo. Os olhos carregam tragédia, ao mesmo tempo uma luz infantil que nunca apagou. As roupas dele parecem improvisadas, vívidas, cheias de história. A Gamora é estilosa de um jeito que eu mal consigo explicar. É uma mistura de guerreira com sobrevivência e uma estética absurda. A armadura dela é quase um escudo emocional. O Drax com essas cicatrizes padronizadas, cada marca contando uma parte da vida dele. É uma arte corporal como narrativa. O Rook e o Groot, detalhadíssimos, simplesmente impecáveis. Tudo que envolve gameplay nesse jogo também brilha. Mas de novo, eu preciso ressaltar a química. O Rocket é frágil demais para admitir, então ele vira sarcasmo. A Gamora tenta se reconstruir a cada respiração. Groot diz 3 palavras, mas você entende tudo. Drax é a muralha mais quebrada do universo. E Peter? O Peter tenta manter todo mundo vivo, porque talvez seja a única coisa que ele sabe fazer. Eles brigam, eles gritam, eles erram, mas eles se escolhem, de novo, e de novo, e de novo. E isso, bom, isso é o que faz o jogo funcionar. No fim, Guardiões da Galáxia me lembrou que às vezes a gente só precisa de um bom fone de ouvido, alguns amigos improváveis e coragem o bastante para seguir em frente. Porque mesmo nas partes mais escuras do universo, sempre existe uma música esperando pra tocar de novo. Fala aí, cambada! É o seguinte, eu tava com muita saudade de fazer esse tipo de vídeo narrado aqui pra vocês, e eu queria muito voltar a fazer esse tipo de formato semanalmente. E eu espero muito estar conseguindo lançar esse vídeo logo, porque, nossa senhora, eu queria muito falar sobre esse jogo. Bom, vocês sabem já o que fazer, né? Tudo aquilo que eu falei no início, se inscrever, comentar, vocês sabem. Eu vou ficando por aqui. E eu espero muito mesmo de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, cambada. E como sempre, que a força esteja com vocês.